Bom sábado, vamos gravar o esboço da lição 5. Para isso, o título da lição e verso. Título: O conflito continua. E o verso: E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Ok. O texto é a história de Neemias, a gente vai oportunamente ver isso na lição da semana, mas antes disso vamos olhar o que a gente tem como modelo previsto para estudar durante essa semana, os 3 objetivos principais da lição. O primeiro deles de conhecimentos, depois o sentimento e a prática para essa semana. Então, qual é o objetivo de conhecimento? O que a gente tem para aprender a partir dos exemplos da lição dessa semana? Saber que Deus luta em favor dos seus fiéis. Então, nosso objetivo de conhecimento é olhar para as pessoas, os personagens principais dessa semana, e entender que Deus luta, mas tem uma condição. Ele luta em favor daqueles que lhe são fiéis. Curiosamente, a lição começa com um título dizendo: o conflito continua. Ou seja, enquanto o pecado persistir na terra, a gente vai ter essas 2 dimensões: os fiéis e os infiéis. Os fiéis sendo oprimidos pelos infiéis e Deus lutando em favor, a favor e juntamente com aqueles que lhe são fiéis. Portanto, há algo que persiste desde o Gênesis, desde o início do Gênesis até o fim da Bíblia, que é uma luta entre o bem e o mal e uma luta em resposta desse conflito, que é a resposta de fidelidade ou de desistência de Deus. E Deus vai interferindo na história para garantir a continuidade daqueles que lhe são fiéis, porque com isso ele garante a continuidade da salvação. Se acabarem os fiéis, acabou a salvação. Acabou aquele que pode promover ou falar, que é como a gente terminou a lição da semana passada. O último objetivo da semana passada dizia respeito a gente não só se alegrar com as vitórias de Deus, mas contar para os outros sobre isso. A lição dessa semana mostra que os fiéis são aqueles que sobreviveram às lutas, aos conflitos, e que Deus os preservou para eles contarem, para eles trazerem mais fiéis. Portanto, esse é o desenho do conflito. O conflito, na realidade, é por pessoas. Deus está em conflito com Satanás pela posse de seus filhos, pela permanência, pela existência e pela posse dos seus filhos. O segundo objetivo, qual é o sentimento, depois da gente aprender dessas histórias? Crer que, no devido tempo, Deus o livrará de todos os obstáculos colocados pelo maligno. Portanto, 2 coisas importantes. Deus livrará, isso é uma promessa. E a segunda coisa importante é: Deus faz isso no devido tempo. Portanto, não é no meu tempo, não é na minha hora, não é na minha escolha, mas é no tempo de Deus, na forma de Deus. Eu devo sentir que Deus vai me livrar, mas o tempo é dele. Portanto, eu tenho que ter a paciência, a perseverança para poder esperar esse tempo. Confiar nesse tempo. A terceira questão para essa semana, a prática para essa semana, qual é? Orar e cumprir seu dever, confiando na misericordiosa direção de Deus. Portanto, o sujeito que desenvolveu paciência e perseverança é o sujeito que se lança à missão e espera. Portanto, ele cumpre o seu dever e espera pacientemente que Deus saiba o que está fazendo. Ele confia que Deus escolhe sempre melhor, que Deus sabe exatamente o que tem que fazer e quando fazer. A partir daí, vem os textos da lição. O primeiro texto da lição, a primeira história para essa semana, é a história de Davi e Golias, e um contraste desse sujeito, Davi, que enfrentou Golias, com o mesmo sujeito, Davi, que pecou com Batseba. O desenho dessa história é um desenho conhecido. A história de Davi com Golias se dá a partir de um desenho de enfrentamento de Israel com um povo vizinho, e esse povo vizinho pretendia invadir Israel ou lutar contra Israel para assumir o reino. Saul e seu exército saem para a batalha, porém o povo inimigo oferta uma condição diferente. Em vez da gente se matar na guerra, vamos colocar 2 guerreiros para lutar. E aí eles escolhem o melhor guerreiro deles e chamam o melhor guerreiro de Israel. Curiosamente, o melhor guerreiro de Israel era um tal de Saul, o rei de Israel. Um sujeito de talvez aí perto dos 2 metros ou algo mais que isso de altura, e do outro lado um sujeito de 3 de altura, um tal de Golias.
Golias de Gate. E a proposta é: tragam o seu melhor guerreiro para lutar com o nosso maior guerreiro. Aquele que vencer, ganha a batalha. E aí não temos baixas. Algo que era até comum em algumas das batalhas daquele tempo. O problema é que não tinha guerreiro que tivesse a coragem de enfrentar os 3 metros do armário chamado Golias. Até que surge um garotinho, vindo do pastoreio de ovelhas, trazendo comida para os seus irmãos na guerra, vê aquele sujeito amaldiçoando o povo de Israel e resolve enfrentá-lo. E eu fico imaginando as condições do período de Saul olhando para aquilo e falando: você, quem você não se enxerga, não? O detalhe é que a força de Davi, no sentido da fala e da prospecção, e lembrando que o Espírito de Deus estava com Davi, era tão evidente que Saul não ousou questionar, mas quis dar um jeitinho. Vai com a minha armadura, com a minha espada, com o meu escudo, com o meu elmo. Davi não conseguia andar com tudo aquilo, tirou tudo aquilo e falou: eu vou do jeito que eu sempre fui, com o Senhor, ponto. E ele vai me livrar da mão desse incircunciso. E foi para a batalha. O resto da história a gente conhece. E aí Davi aparece como o grande guerreiro de Israel, entrando na cidade de volta com o canto das mulheres. Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares. Isso gera ciúme com Saul, um baita de um conflito. Saul propõe trazer Davi como genro, mas depois dá a que estava prometida como esposa para outro. E aí Davi acaba casando com a outra filha mais nova, chamada Milca. E assim Davi entra para a vida palaciana, até cumprir o tempo de Saul e Davi poder ser rei de Israel. Durante todo esse tempo, Davi ungido rei dentro de uma condição de reinado, mas sem ser rei. Deus espera o tempo de Saul e Saul cumprir o seu desígnio. Davi volta à carga como rei, um pouco mais para frente no tempo, e aí a história de Davi dá uma guinada completa. Durante todo o tempo de reinado, antes dessa história com Batseba, Davi teve sucesso, teve condição de servir a Deus e teve vitória em tudo que fez, até o momento em que ele abandona os caminhos de Deus. Portanto, uma coisa curiosa nessa história é que, do mesmo jeito que Deus escolhe pessoas certas e que estão prontas a servir, porque Davi era esse sujeito, ele já era um sujeito que servia a Deus desde o tempo do pastoreio. Esse mesmo sujeito tem a chance de se distanciar de Deus, se desligar. Portanto, há uma coisa curiosa aqui. Deus está com ele enquanto ele é fiel. Deixou de ser fiel, a mão de Deus sai do convívio com Davi. É o que a gente vê na historinha de Batseba, lá no texto de 2 Samuel, capítulo 11. O último verso, lá o verso 27, descreve que a atitude de Davi desagradou a Deus. Um adúltero, um assassino, um traidor, e isso desagradou a Deus. O resultado, a morte do filho. O resultado 2, a dissolução da sua família. Essa atitude inconsistente de Davi produziu efeito colateral em todos os seus filhos, exceto o filho de Batseba. O que mostra a misericórdia de Deus. Assim que Natã procurou Davi e apresentou que Davi foi infiel a Deus, e a ira de Davi se acendeu contra aquele que era infiel, e Natã falou: você é o sujeito, você é o cara da história. Davi, entendendo a besteira que tinha feito, se arrepende, se entrega a Deus, se humilha diante de Deus, e Deus retorna em misericórdia a Davi seus tempos de glória. Porém, isso teve um efeito colateral na família e no povo. Resultado esse que só foi ser corrigido em parte com a ascendência de Salomão ao trono. E Davi perdeu uma das coisas que ele poderia ter sido o autor. Por não ser fiel, ele não pôde construir o templo. Seu filho construiu. Ele coletou todos os utensílios do templo, mas pelas mãos cheias de sangue, Deus o impediu de ser o construtor do templo. E aí o seu filho foi esse autor. Portanto, Deus interfere na história no seu tempo, da sua forma, mas eu posso mudar a história. Essa é uma coisa importante da historinha de Davi. A próxima história que aparece é a de Elias, que não é muito diferente de outras histórias de profeta, embora no caso de Elias há alguns episódios importantes da gente olhar. Então, meu conselho é que durante essa semana a gente se aprofunde nesses episódios. Um dos episódios da história de Elias é a força que ele tem de enfrentar Acabe. Outro episódio de Elias é o distanciamento dele de Deus, que o leva a uma situação de medo e pavor.
A outra condição é quando ele percebe que não tem sentido isso e volta ao convívio com Deus de uma entrega completa, ele vai a um Carmelo para enfrentar todos os profetas inimigos de Deus. E ali no Carmelo ele é tão ousado a ponto de pedir que encharquem o sacrifício, que encham de água ao redor, desce fogo do céu e consome até as pedras. Não só a água, não só o sacrifício, mas as pedras junto. Ou seja, Deus interfere no seu tempo, da sua forma. A história dos altos e baixos de Elias são uma advertência para que eu perceba que a convivência com Deus é contínua e que Deus é persistente. Nesse ponto, ela é semelhante à de Davi. Porém, os acontecimentos da história de Elias levam a uma atitude extremada de Deus, que é trazer Elias para conviver com ele. Ou seja, aquela pequena história de vacilos no início da carreira de Elias, quando ele enfrenta Acabe, levou Elias a tal comunhão com Deus que Deus falou: você já está pronto. Não há razão para você continuar aí. E Elias vai para o céu vivo, como aquele que representa o povo da última história, do último período da história humana, os que encontrarão Jesus vivo por ocasião de sua vinda. Então Elias ele acaba sendo uma representação de que Deus, a seu tempo, não só protege os seus filhos, mas os resgata. Portanto, Elias é o profeta da esperança da vinda de Jesus. Ele é a representação fiel de que Jesus vai cumprir sua promessa e vai voltar. E é curioso que é esse mesmo Elias que aparece para fortalecer Jesus quando no maior embate entre o bem e o mal, no Monte da Transfiguração. É esse Elias, juntamente com Moisés, que vem à tona para lembrar Jesus no sentido da força que ele precisava para continuar a missão. Jesus, se você não continuar a missão, eu tenho que voltar para a terra. Jesus, se você não continuar a missão, eu estou morto. E a minha ressurreição não faz sentido. São esses dois que retornam para a missão de Cristo. Isso também nos mostra que Deus, a seu tempo, responde às orações. Nesse caso, a do seu próprio Filho. Lá atrás, Deus prepara duas pessoas para lá na frente fortalecer seu próprio Filho. Então, esse desenho mostra que Deus continua acompanhando a história. É na história de Elias que a gente vê também aqueles milagres com a viúva, nunca lhe faltará azeite nem farinha. Todos esses desenhos da história do profeta demonstram o quanto Deus é fiel e cumpre as suas promessas para com os seus filhos. Na carona disso, a gente tem mais um desenho, que é a história do rei Ezequias, que aparece aí como referência. Ezequias tem toda uma situação de enfrentamento aí com a questão da potência da Assíria. É uma época de conflito, uma época difícil, mas que Deus também apresenta a sua intervenção. Dentro desse contexto de intervenção, tem um texto que abre a lição, que é um texto interessante, diz assim: aquilo que Deus não mais podia fazer por intermédio deles, no caso do desenho da história, ela começa na Ezequias, o rei de Judá, quando a nova superpotência assíria conquistou Israel, o reino do norte, e espalhou seus habitantes por toda a Mesopotâmia. Aquilo que Deus não podia mais fazer por intermédio deles na terra de seus pais, procuraria realizar espalhando-os entre os pagãos. Portanto, o desenho da história que acontece nessa época Deus tinha chamado um povo para ser o exemplo para o mundo de que fiéis existem na terra. Esse povo se distancia de Deus. Qual é o resultado desse distanciamento? Lembra, Salomão pecou, houve a divisão dos reinos, a divisão dos reinos leva a uma nova forma de existência de Israel, o reino do sul seguindo a Deus, o reino do norte distante de Deus. Deus já não tem um povo que lhe representa. Não tendo um povo que lhe representa, dentro desses que não lhe representam, existem fiéis que ainda seguem a Deus. Pela intervenção dos povos externos, o que Deus faz? Espalha os fiéis para semear a luz na terra inteira. A missão de Israel não se cumpriu, Deus agora inverte a missão. Começa a espalhar os fiéis. É o início da mudança de modelo. Essa separação do reino do norte, essa separação estrutural, esse espalhamento é o início da transição, que lá na frente vai se dar de forma completa nos apóstolos. Quando depois da morte de Cristo, Deus espalha os apóstolos para pregar no mundo inteiro. Qual é o desenho que a gente tem aqui? Então, espalhando-os entre os pagãos. Seu plano para a salvação, todo aquele que escolhesse se beneficiar do perdão mediante o Salvador da humildade,
da humanidade ainda devia ser cumprido. E nas aflições levadas a Israel, ele estava preparando o caminho para que sua glória fosse revelada a todas as nações da terra. Então, Deus interfere de uma maneira curiosa agora, que é não protegendo o seu povo. Na não proteção da nação, mas na proteção dos fiéis da nação, Deus resolve a sua missão. Espalha o povo para levar a salvação às nações vizinhas. Dentro do desenho dessa história, o que a gente deve se concentrar é observar que, a despeito da crise, na crise Deus também tem missões. A gente viu muito disso na lição anterior, na história de Jeremias. Deus o tempo inteiro atuando do seu povo no meio da crise, e no meio dessa crise tentando levar salvação ao mundo, como levou a Babilônia ao rei Nabucodonosor. O cativeiro babilônico possibilitou salvação ao rei da Babilônia, possibilitou conhecimento de Deus a Dario, o rei Medo, e possibilitou o conhecimento de Deus a Ciro, o rei da Pérsia. Um cativeiro, uma crise, levou salvação a esse nível, a esse extremo. Uma outra história, também dessa lição para essa semana, é a historinha que aparece no livro de Esther, e aí a forma como Deus interfere naquilo que era sem solução, o decreto de morte, uma abordagem de impossibilidade de salvação. Isso já dentro de um cativeiro, dentro de uma outra condição. O povo de Israel vivendo dentro do reinado persa. A história de Esther é conhecida, eu não vou entrar nos detalhes dela, mas há algo importante quando a gente olha Deus atuando nos fiéis no seu devido tempo. Esther, pela sua devoção a Deus, pelo seu formato de criação, decide pôr sua vida em risco para Deus responder, mesmo não sabendo qual seria o resultado. Ela ora, são 3 dias de jejum e oração, e ela vai até o rei. Quando ela vai ao rei, o rei abre o coração em misericórdia e lhe oferece o reino. E ela pede pela vida e não pelo reino. Esse desenho todo leva à morte de Naamã, que é uma história muito parecida com a história de Jael, da semana passada. Por um lugar improvável, de uma forma improvável, que é o rei persa, vem a morte do inimigo do povo de Deus na forca que ele preparou para Mardoqueu. Também de uma forma improvável vem a exaltação de Mardoqueu, sendo puxado num cavalo como um príncipe ou um grande herói, com o sujeito que queria matar o povo de Israel gritando para todo mundo. É assim que o rei faz a quem ele deseja honrar. Portanto, Deus escolhe as formas mais inusitadas para salvar o seu povo, para salvar os que lhe são fiéis no desenho da história. Tem um pensamento também interessante para se prestar atenção na lição de quarta-feira, que diz assim: mal imaginava o rei os vastos resultados que teriam acompanhado a completa execução desse decreto que estava promulgado. O próprio Satanás, o instigador oculto desse plano, estava procurando livrar a terra dos que preservaram o conhecimento do verdadeiro Deus. Desse mesmo povo também viria o Salvador do mundo. Então é interessante que essa abordagem tem por trás um autor. Portanto, todo conflito humano tem por trás dele a atuação direta de Satanás com uma intenção: eliminar os fiéis da terra. Por quê? Porque Deus não prega, nem os anjos. Não é Deus quem leva a salvação ao mundo e nem os seus anjos. Deus preserva os seus fiéis para que conduzam a salvação ao mundo. Portanto, a intenção de Satanás não é acabar com Deus no primeiro momento, é acabar com seus fiéis. É de alguma forma distorcer isso, a ponto de que a mensagem de Deus não seja representada ao mundo. Por isso, Deus sai em libertação dos seus fiéis, no seu tempo. Tanto os que morrem pela fidelidade à palavra, quanto os que permanecem vivos por causa da palavra, só acontece isso com eles porque isso faz parte de um plano maior, a salvação do mundo. Portanto, é uma honra poder viver ou morrer por Deus, porque eu só vou viver ou morrer por Deus dentro desse plano. Quando terminar a história e todos estiverem vivos novamente, ao olhar para trás e ver como Deus desenhou a história e como fomos instrumentos dessa história, isso nos deve conduzir a uma alegria profunda de ter participado de um pedacinho do desenho da salvação de outros. Então, isso também é interessante de se observar na história desses grandes nomes que a gente está revendo na história bíblica.
O último personagem da semana é Neemias, já depois do cativeiro babilônico, já depois do retorno de Israel para Jerusalém. Neemias faz parte do grupo de reconstrução. Neemias é o grande, talvez o grande exemplo de liderança na história bíblica, junto com Moisés, talvez os dois grandes maiores líderes na visualização bíblica enquanto características de liderança. Não é o caso do nosso estudo para essa semana, mas Neemias é o sujeito que, numa condição de dificuldades, de impedimentos, estimula o povo à reconstrução da cidade e a aparar as brechas da cidade. Não só a dos muros, mas a do coração. É Neemias quem guia, junto com Esdras, todo o povo de Israel de volta aos caminhos de Deus. Revitaliza os livros, organiza o que a gente chama de Velho Testamento, junto com Esdras, junta todos os rolos, todos os livros, revitaliza o templo, a casa de Deus e traz o povo de volta a ser nação. É Neemias o responsável por todo esse processo. Lembrando que isso não foi feito sem batalha. Se você ler o texto de Neemias, eles construíam os muros com a espada numa mão e a pá de pedreiro na outra. E assim os muros foram levantados. É na história de Neemias que a gente encontra o povo de Samaria e dos vizinhos mandando cartas ao rei da Pérsia para, de alguma forma, provocá-lo a não permitir a reconstrução. E aí ele manda uma comitiva para ver se isso é verdade mesmo e descobre que, na realidade, aquilo tudo é mentira. E aí emite um decreto que eles podem se defender e qualquer um que tentar atacá-los é inimigo do império. Então, tudo isso faz parte da história por trás de Esdras e Neemias, no caso do particular da lição dessa semana, Neemias. Qual é a importância de olhar para todos esses personagens? O que está por trás de toda essa história para a gente compreender essa história? Talvez, se a gente voltar a um desenho de um dos sujeitos da história, a gente veja a essência do que é fidelidade, a essência do que é a resposta da intervenção de Deus na fidelidade, e a essência do que é Deus corrigindo rotas erradas, mesmo quando os sujeitos fiéis abandonam os seus caminhos. É Urias o Heteu. Um sujeito que não é do povo, se dispõe a morrer pelo rei do povo que está traindo o próprio servo. Ou seja, o que é fidelidade a Deus? É estar disposto a viver num mundo de infiéis, que agirão de forma infiel, e ainda assim eu estar disposto a morrer por eles. Essa é a essência do Deus do conflito. Urias é o exemplo disso. Ele não precisava estar lutando a batalha, ele não tinha obrigação de nascimento de estar lutando a batalha, mas estava lutando pelo seu rei, pelo rei que ele voluntariamente escolheu. Isso é fidelidade. Vivia no mundo mau, no mundo injusto, no mundo de impropérios, morreu nesse mundo sem saber por que morreu, sem ter a menor noção do porquê morreu. E eu fico imaginando o que será o encontro de Davi e de Urias no céu, quando ele escutar a história do porquê ele morreu, e que a morte dele, de alguma forma, contribuiu para a salvação de Davi. Porque não fosse o que aconteceu e a história que Natan contou, Davi não se arrependeria. Acharia que estava tudo certo. E imagina os dois se encontrando e Davi tendo que se explicar, tendo que agradecer e tendo que abraçar Urias. Esse é o desenho de fidelidade, que leva ao sentimento, crer que Deus, no devido tempo, romperá os obstáculos impostos pelo maligno e, por fim, orar para que ele, de alguma forma, nos ajude a cumprir o dever. Que a lição dessa semana nos ajude a perceber essas questões e entender que por trás de todos os conflitos tem um Deus que nos ama nessa dimensão. Um Deus que sabe o que é traição, um Deus que sabe o que é injustiça, um Deus que conhece na pele o que é ser injustiçado e morto. É esse Deus que nos pede que partilhemos com Ele da mesma missão. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pela Tua palavra, pelas instruções, pelo despertamento e advertências. Te pedimos que o estudo dessa semana seja um estudo abençoado na Tua companhia e que, pelo exemplo desses grandes nomes da história bíblica, possamos nos identificar com detalhes da sua vida, com a possibilidade da misericórdia, mas, acima de tudo, nos aplicarmos na missão. Tudo isso te pedimos com o poder do Teu Filho amado Jesus, e em nome dele que oramos. Amém.